Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria falar um pouquinho sobre o ministério de Paulo. Paulo, ele desde criança, judeu, né, nascido na tribo de Benjamim, foi criado dentro da palavra, mas a sua arrogância, a sua prepotência o levou a uma palavra contrária à de Deus. Quando Jesus veio e trouxe a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, Paulo não aceitava, assim como grande parte dos judeus. E Paulo passou a perseguir os cristãos, matando, apedrejando, levando-os encarcerados, de várias formas, o ataque contra os cristãos. Mas um dia Paulo estava no deserto de Damasco, indo em direção a Damasco. E ele teve um encontro com Jesus. E ali ele teve a verdadeira revelação do Evangelho, de quem era Cristo, a quem Paulo creu e se converteu. E ali naquele momento ele teve o entendimento de que ele estava morto antes nos seus pecados e nos seus delitos. Mesmo ele estando, segundo o seu entendimento, dentro da palavra, dentro da Torá, né? Os 5 primeiros livros do Evangelho, ao qual os judeus se mantêm até hoje, os judeus não cristãos. E Paulo ali teve a revelação que ele verdadeiramente estava morto nos seus pecados. E a partir dali a gratidão, o amor dele por Cristo foi algo sobrenatural. A gratidão por Cristo ter o salvado, por Cristo ter o libertado daquela prisão espiritual a que ele vivia, que não permitia que ele conhecia Cristo. Ele passou a dedicar sua vida por inteira para Jesus, para ministrar a palavra, por 2 motivos. Primeiro, por amor a Cristo, por gratidão a Cristo. E segundo, para que todos pudessem conhecer, ter a oportunidade que ele teve de conhecer esse Evangelho. Por isso, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado. A expectativa era grande. Tudo ele queria fazer para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, independente do que iria acontecer. Ele tinha uma ardente expectativa. E ele continua dizendo: antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo entendeu que ele já estava morto nos seus delitos antes de conhecer Jesus, só que uma morte que o levaria para o inferno. Agora Jesus ministrava vida, e vida com abundância. Então não importa mais agora a vida no mundo, porque sendo a morte agora para ele, como ele diz no versículo 21, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele morresse agora, lutando pelo Evangelho, para ele seria lucro, porque agora voltaria para a casa do Pai e estaria salvo. E o viver é Cristo, agora uma vida intensa, voltada somente para Jesus. Meus irmãos, eu estou falando de gratidão. Gratidão daquele que foi resgatado, daquele que vivia nas trevas e por Jesus foi resgatado, agora salvo, dedicando uma vida inteira, independente da perseguição, independente do que iria acontecê-lo. A vida dele agora é somente pregar a Cristo. Portanto, o viver para mim agora é Cristo, é fazer a obra, é a vontade de Paulo, independente de qualquer coisa. Morrer é lucro. Glória a Deus. Quanta fé, quanto amor, quanta gratidão. É o que eu ministro para os irmãos hoje. Essa gratidão em Cristo, de fazer pela obra, de fazer pelo Evangelho, pelo menos uma parte daquilo do que Paulo fez. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.